Se tu é uma pessoa calma, tranquila e emocionalmente estável, fecha esse vídeo agora. Sério, hoje a situação aqui tá insalubre. Tem fantasma, tem capiroto, tem velho correndo pelado. Eu sou Pablo Zorzi, o apresentador mais bonito, inteligente, carismático e humilde do YouTube. E hoje, procure assento, minha paquita satânica, porque eu separei 20 filmes de terror e suspense que vão te dar calafrios. Creia, deram em mim, e eu, além de tudo que eu citei acima, também sou muito corajoso. Então, imagina. Vem. Consequência Mortal tem início durante uma festinha onde um cidadão que entrou 2 vezes na fila para ser estranho, chamado Félix, tenta seduzir a sua amada e, não contente com o não, vai em busca da humilhação. E aqui fica uma frase filosófica: se assim como o cara, tu que tá me assistindo é fraco e sem talento. Não há obstáculo grande o bastante para quem desiste. Cabisbaixo com o ocorrido, o Félix decide entrar numa brincadeira de verdade ou consequência só para ser humilhado mais uma vez, com a cereja do bolo sendo ele levando um soco na fuça de outro cara. Um ano depois, sem mais nem menos, eis que o mesmo grupinho recebe o convite para a festa de aniversário do Félix, que eles nunca mais tinham visto e que diz que vai patrocinar comida e bebida à vontade. Numa cabaninha isolada no meio do mato. Se foderam. Sendo recebidos pelo irmão do Félix, um ex-comandante no Afeganistão. Todos são então rendidos e amarrados em cadeiras, sendo avisados que o Félix cometeu suicídio depois da brincadeira e iniciando assim uma versão sinistra de Verdade ou Consequência para descobrir o que aconteceu de verdade naquela noite no ano passado. Apostando mais no terror psicológico do que na violência, Consequência Mortal é um filme que vai fisgar a tua atenção logo no início e te deixar de queixo caído com as reviravoltas que acontecem, sendo o grande trunfo ele ter fugido da clássica história de vingança e apostando em algo bem mais peculiar. Então, vasculhem os mares da internet ou deem uma busca aqui no YouTube, porque a última vez que eu olhei, alguma alma de bom coração tinha upado ele completo pelo título original, que é Truth or Dare. Contando a história de um assassino em série que se intitula A Mão de Deus, o filme A Mão do Diabo, e pensa num trocadilho legal e infame, vai nos apresentar a Wesley, um agente do FBI que lidera as investigações e que certo dia do nada recebe a visita de um homem chamado Fenton que diz saber quem é o cara que a polícia está procurando, revelando em seguida que o assassino é o seu irmão Adam, e que o Adam só estava matando gente para seguir a orientação que recebeu quando criança do pai, que por sua vez dizia ter recebido uma mensagem divina de que eles precisavam eliminar demônios que possuíam corpos humanos, pois o apocalipse se aproximava. Esse de certeza bate biela. Acordados, noite dessas, pelo pai para dar a notícia, o Adam acha o máximo a ideia de matar demônios, enquanto o Fenton não curte o novo trabalho, achando que o pai ficou maluco e com razão. Nos dias seguintes, o pai, que era uma pessoa normal até ser visitada pelo tal anjo, passa então a ensinar para os filhos como matar demônios, usando um machado santo e como é o jeito certo de enterrar os corpos no quintal. Com estrelas como o Matthew McConaughey e o Bill Paxton no elenco, A Mão do Diabo é um terror psicológico que aposta em personagens perturbados para contar uma história de loucura cujo suspense prende o espectador até o fim. A história de A Maldição da Bruxa se passa no século XV e nos apresenta uma guriazinha bicho do mato que vive numa cabana isolada na floresta com a mãe que, por sua vez, morre, deixando a filha sozinha e carregando o fardo de uma terrível maldição, pois no povoado onde elas vivem, todas acham que elas são bruxas. Dividido em capítulos, 4 para ser mais exato, que são intitulados Sombra, Chifre, Sangue e Fogo, e qualquer semelhança com o capeta não é coincidência, todos contam com um clima melancólico, poucos diálogos e muitas cenas das montanhas onde a história se passa, que conseguem ser bonitas e sinistras ao mesmo tempo. Parecendo um pouco arrastado, como é de praxe em filmes de horror rural, A Maldição da Bruxa pode cansar e até confundir quem espera algo mais explicado, mas mesmo assim vale bastante o play. Disponível na assinatura Premium da Prime Video, esse filme é um conto gótico altamente recomendado para quem curte filmes sombrios, cheios de simbologia e metáforas e que fogem daquelas fórmulas batidas de Hollywood. Contágio em Alto Mar vai nos mergulhar nas profundezas do terror para contar a história da Siobhan, uma especialista em vida marinha que pega carona num barco pesqueiro com outros 6 tripulantes para estudar animais marinhos hora a hora.
bem recebida de início, mas vista como um perigo pelos tripulantes que acreditam em superstições pelo fato dela ser ruiva. Mal sabiam os pobres coitados que os cabelos da moça seriam o menor dos problemas, quando o capitão decide não dar ouvidos à guarda costeira e invade uma área que estava sendo usada para fins militares. Com o barco ficando preso numa gosma esverdeada que corrói madeira, quando a Siobhan decide dar um mergulho para ver o que está acontecendo, eis que ela descobre que eles estão presos nos tentáculos de um parasita desconhecido, e ao encontrar outro barco ali perto com os tripulantes mortos, com os olhos estourados, a situação complica ainda mais. Com um dos marinheiros sendo contaminado por uma misteriosa doença, depois de tentar bancar o machão, o desespero só aumenta, fazendo com que todos queiram voltar à terra firme o mais rápido possível, menos a Siobhan, que teme que a doença possa se espalhar pelo mundo. Claustrofóbico e disponível na Prime Video, Contágio em Alto Mar é outro horror psicológico que vai te manter na expectativa de como vai terminar essa ameaça de infecção global, onde cada decisão dos personagens, além de poder ser a última, pode também definir o destino do planeta. Fosse eu, voltava pra Terra só pra ver o caos, porque eu odeio todo mundo. Mentira, eu sou legal, jamais faria isso, né? Tá vendo essa casa que tá aparecendo aqui do lado? Então, ela fica em Denver, e o próximo filme se baseou numa história que dizem ter acontecido nela, quando um famoso compositor que morou lá um tempo em busca de inspiração disse ter presenciado manifestações sobrenaturais no local. Em A Troca, conheceremos o John, que um belo dia, enquanto tirava férias com a família, viu a esposa e a filha serem atropeladas por um caminhão. Se mudando para longe para continuar o seu trabalho como compositor musical, eis que o bom homem encontra abrigo numa velha mansão desabitada há quase uma década, sem se importar em perguntar por que ninguém morava lá há tanto tempo. E aí fudeu, né? Batidas nas paredes de madrugada, torneiras abrindo sozinhas e pesadelos com um moleque afogado são só o começo das freadas na cueca, que ficam ainda piores quando o John encontra um quarto escondido no sótão, onde tem uma cadeira de rodas de criança e uma caixa de música que toca a mesma música que ele compôs há poucos dias. Com o fiote, que não passa nem Wi-Fi, o John então entra em contato com a corretora que alugou o local, que não parece muito interessada em ajudar, se obrigando então a realizar uma sessão espírita para contatar o fantasma que habita o local. Um dos troços mais cabulosos que eu já assisti, em A Troca, ou Intermediário do Diabo, e sim, o filme tem 2 títulos aqui no Brasil, tu não vai encontrar bicho saindo de armário e nem jumpscare barato, embora uma bolinha de criança quicando escada abaixo já seja o suficiente para deixar quem tá assistindo com o cu na mão. O filmaço de abdução alienígena Contatos de Quarto Grau narra um evento acontecido no Alasca, onde diversas pessoas sonhavam com a mesma coisa, a aparição de uma coruja, e relataram o caso à psiquiatra Abigail Tyler. Em sessões de hipnose, a Abigail acaba concluindo que todas haviam sido abduzidas, e termina ela própria sendo hipnotizada por um colega de profissão, descobrindo que também teve contato com alienígenas. E eu devo dizer que a parte mais legal desse filme é a maneira como ele tenta fazer a todo custo que a gente acredite que foi inspirado em fatos reais, inclusive escalando uma atriz para interpretar a pessoa que estava sendo interpretado pela Milla Jovovich. E é de molhar o bocal da argola mesmo. Para finalizar, só um alerta para tu não ser pego de surpresa uma noite dessas. Se em algum momento tu acordar durante a noite e ver uma coruja na janela, minha capivara, se lembre que aquilo pode não ser uma coruja e que os homenzinhos verdes podem ter vindo para te levar para um passeio. Aliás, se um dia tu encontrar algum deles, avisa que eu, Pablo Zorzi, estou os esperando. Meu endereço eles já devem saber. Em They Look Like People, filme independente de terror psicológico, conheceremos o Wyatt, um cara falido que não é muito são da cabeça e que num desses percalços da vida acaba reencontrando um amigo de faculdade chamado Christian, que também tá mais liso que lambarim ensaboado. E como quando 2 falidos se encontram, a primeira coisa a fazer é pensar em dividir despesa, eis que eles vão morar juntos, momento em que o Wyatt passa a ouvir vozes e a receber ligações que dizem para ele não confiar em ninguém, que em 6 dias o mundo vai acabar e que todos ao seu redor são alienígenas disfarçados.
minutos. E é isso aí que dá usar droga, né, meu povo? Não usem drogas. E se forem usar, lembrem de me convidar. Curto e baseado no trabalho dos dois atores, They Look Like People é um filme pouco conhecido pelo grande público, que foi produzido com baixo orçamento, muita criatividade e que também é mais lento que o normal, o que já se espera de um terror psicológico, mas nada que atrapalhe a experiência. Protagonizado pela Kate Beckinsale, que foi o real motivo de eu querer ver o filme, e pelo Luke Wilson, irmão do meu amigo Owen Wilson, Temos Vagas nos conta sobre as desventuras pouco afortunadas do casalzinho David e Amy, que depois da morte do filho decidem se separar, mas não sem antes fazer uma viagem onde desviam da rodovia principal o carro da pane e eles acabam se hospedando num hotel barato de beira de estrada. Creia, irmão, é raro, mas acontece muito. Logo depois de se instalarem na suíte Lua de Mel, oferecida a eles pelo gerente estranhão do Muquifo, eis que, para passar o tempo, eles decidem assistir umas fitas VHS que estavam por lá, surpreendendo-se quando as cenas passam a mostrar pessoas sendo assassinadas num quarto que se parece muito com o quarto onde eles estão. Ao perceberem que são as próximas vítimas, o David e a Amy precisam então lutar pela sobrevivência enquanto são perseguidos pelos sádicos funcionários do motel que controlam uma série de câmeras escondidas e armadilhas dentro e ao redor do local. Disponível para aluguel na Prime Video, Temos Vagas é um filme bem conhecido pelo público que curte terror, e eu tô indicando aqui porque ele é o principal motivo de eu nunca ter me hospedado em muquifo de beira de estrada. Mentira, esse não é o principal motivo. Na verdade, eu não me hospedo em muquifos porque eu tenho dinheiro para pagar coisa melhor. Mas como se fazer de mendigo para ganhar view e like parece funcionar aqui no YouTube, não custa tentar. Continuem assistindo nossos vídeos, meu bolso agradece, #gratiluz. A trama de Do Além é pra lá de perturbadora e se passa em Grovetown, uma comunidade religiosa que de repente se vê assolada por uma misteriosa onda de suicídios que tem início quando um adolescente se dá um tiro na frente da namorada. Coberta com o sangue do amado, a guria busca ajuda numa loja perguntando para os que estavam lá se algum deles também estava vendo a figura sombria que perseguia ela, enfiando uma tesoura no pescoço quando todo mundo diz que não estava vendo nada. E é aí que, como em toda boa cidade pequena, onde notícia ruim se espalha rápido, outra história, a muito esquecida, volta à tona, a da Candace Splindle, uma mulher que foi acusada de bruxaria e morta num incêndio criminoso só porque não frequentava a igreja. Se essa moda pega, eu também viro churrasco. Com mais mortes acontecendo nos dias seguintes, eis que os responsáveis por investigar encontram um padrão, já que cada uma das vítimas viu a morte da anterior, passando a ser assombrado pela tal figura. Marcado por uma trama onde o real e o sobrenatural se misturam, Do Além nos apresenta uma atmosfera de terror que cresce com o passar dos minutos, explorando a paranoia e o medo de uma comunidade formada por uma tropa de maluco religioso que só de ouvir falar já dá pra imaginar que as coisas não vão acabar bem. Baita filme. Filme que eu comecei a ver sem expectativa e que me fez segurar a bexiga de medo de mijar de madrugada. Host, Cuidado com Quem Chama, tem só 56 minutos de duração e conta a história de 6 amigos com bastante tempo que, em pleno isolamento pela pandemia, marcam uma reunião pelo Zoom para realizar uma sessão espírita com a ajuda de uma expert no assunto. Tem como dar certo? Não. Com alguns participantes já se borrando de medo antes mesmo de começar, e outros se divertindo às custas do medo dos demais. É claro que as coisas saem do controle e passam dos limites quando, para o espanto de 0 pessoas, eles encontram o que estavam procurando e uma entidade sobrenatural passa a habitar a reunião, digamos assim, ameaçando a vida de todos que estão ali brincando com o outro lado. Host, Cuidado com Quem Chama. Um filme não recomendado para quem está buscando reviravoltas ou explicações para o que está acontecendo, já que a meta dele é só fazer tu se cagar nas calças. Meta essa que comigo foi cumprida com sucesso. Ecos do Mal conta pra gente a história do Bob, um ex-criminoso que consegue o benefício da condicional e que depois de anos no chilindró volta pra casa pra tentar reconstruir a vida. Porém, como nada é fácil em filme de terror, não demora para que o pobre coitado passe a ser perturbado por estranhas visões, vendo por aí pessoas que não deveriam estar ali, vulgo assombração. Para completar a tragédia, a mãe dele morreu de maneira misteriosa no mesmo apartamento em que ele está vivendo e aparentemente a alma dela ainda não foi embora. Sozinho, o Bob então decide ir atrás da ex-namorada, a única pessoa que confia nele, e enquanto mais mortes misteriosas acontecem, o casalzinho vai ficando sem tempo para desvendar o mistério por trás de toda essa história antes que o Bob leve a culpa e volte a ver o sol nascer quadrado.
Com uma caralhada de sustos espalhados durante o filme, outro ponto bacana de Ecos do Mal, além dos sustos, que é o que importa, é o fato do Bob não ser burro, procurando explicações com racionalidade, mas admitindo que tem algo de muito errado no apartamento. Sempre bom ver um filme onde o personagem faz o que precisa fazer em vez de ouvir barulho no escuro e olhar. Imagina uma celebridade que todos admiram, ícone dos malucos que admiram esses sem serventia. O nome da moça? Lilico, a personificação da perfeição, que tá aparecendo em tudo que é capa de revista e em comerciais de TV, por ter um rosto impecável e corpo esculpido. Essa é a premissa de Helter Skelter. E como eu tô falando de um filme de terror, é lógico que o troço é um pouco mais sinistro do que parece. E por que eu tô dizendo isso? Ora, ora, minha oferenda de Satanás. Eu tô dizendo isso porque por trás de toda essa beleza, a Lilico esconde um segredo macabro. Afinal, a moça é uma criação de uma clínica de estética sombria, reconhecida por seu método revolucionário de combinar tráfico de órgãos para moldar seres humanos. Ou seja, a Lilico é fruto de uma junção de vários corpos, estilo monstro Frankenstein. Para manter a aparência impecável, ela se submete a procedimentos que destroem a sua humanidade pouco a pouco, a levando ao fundo do poço, onde a autodestruição parece ser a única saída. Prisioneira da própria imagem, cada sorriso que a Lilico dá para as câmeras é na verdade um grito de agonia, uma batalha solitária contra a monstruosidade que a beleza lhe impôs. E é nesse mundo onde a perfeição virou mercadoria que Helter Skelter se passa, contando uma história sombria que expõe algumas verdades ocultas por trás do brilho e do glamour das celebridades. Em Livrai-nos do Mal, o filme que vai deixar alguns aí com o fiote que não passa nem Wi-Fi, acompanhamos o policial Ralph Sarsky, um católico que perdeu a fé depois de anos lidando com o lado sombrio da humanidade. Focado no trabalho e negligenciando a família enquanto se dedica na investigação de uma série de incidentes misteriosos, a vida do Ralph vira do avesso quando ele e o parceiro respondem a um chamado no zoológico, onde uma mãe, Lelé da Cuca, jogou seu bebê na jaula dos leões. Encontrando a tal mulher em estado deplorável, o Ralph logo fica perturbado ao vê-la cochichando palavras sem sentido e cavando a terra seca, ao mesmo tempo em que uma figura misteriosa foge da cena, levando a polícia a um caso onde um corpo em decomposição é descoberto. Conforme se envolve no mistério, o Ralph então passa a ter a sanidade questionada e o relacionamento com a família começa a desmoronar, obrigando o pobre bicho a procurar um padre que diz que ele é um receptor do mal e que acredita que as respostas para o que aconteceu no zoológico têm a ver com um incidente ocorrido no Iraque durante a guerra. Enfrentando forças sobrenaturais e lutando contra a escuridão dentro de si, o Ralph precisa agora encontrar um equilíbrio entre salvar aqueles que ele ama e resolver os casos que desafiam a lógica e as suas crenças. Livrai-nos do Mal é uma baita pedida para quem gosta de terror misturado com drama policial, já que o filme mistura as duas coisas ao mesmo tempo em que oferece uma visão perturbada das batalhas internas e externas de um homem que precisa enfrentar o mal em todas as suas formas. Para dar aquela freada marota na cueca é Cadáver, onde nós, meros mortais fadados a ter que lavar a cueca, conheceremos a Hannah, uma jovenzinha bonita anjo de Deus que está amarrada numa cama sendo exorcizada por dois padres, sempre sob o olhar atento do pai. Não do pai e amigo imaginário dos padres, do pai da guria mesmo. Quando um dos homens de batina é morto e o capiroto que possui a Hannah demonstra que não vai sair dela de jeito nenhum, eis que o papito tem a genial ideia de sufocar a guria até a morte, a matando ou não. Corta a cena, e um tempo depois somos apresentados a Megan, uma ex-policial que foi chutada da corporação depois de causar a morte de um colega, e que agora está prestes a começar num novo emprego, trabalhar no necrotério de um hospital. Tem tudo para dar certo. Dia vai, dia vem, até que ela recebe um cadáver de uma guria sem identificação, encontrada pela polícia, e depois de umas investigações, descobre que a finada passou por um exorcismo meses antes e que o corpo foi registrado como desaparecido. E aí pode preparar água benta, porque a tripa mestre começa a afrouxar quando o corpo passa a se mexer e a matar gente. Cadáver começa como um terror psicológico e termina como um verdadeiro martírio, com sustos, correria e muita freada na cueca com uma possuída que anda pelas paredes e mata sem dó. Eu, que sou cagão, fechei o olho em várias cenas, mas como eu não sou parâmetro de coragem, assista aí e depois volta pra contar como é que foi a tua experiência. A trama de Casa Escura gira em torno do Nick,
Um cidadão que descobre ter uma habilidade especial, já que ao tocar uma pessoa, ele consegue ver como essa pessoa vai morrer. E aqui tá uma parte estranha, já que se eu tivesse esse dom, certamente eu ia comercializar ele e ia ter fila de gente me pagando para saber como ia morrer. Mas não o Nick, que não tem visão de mercado, e em vez de ficar rico, fica atormentado pela habilidade e por questões não resolvidas sobre o seu passado, especialmente relacionados ao paradeiro do pai que ele nunca conheceu. E aqui eu confesso que é possível que eu também ficaria atormentado, mas a menos eu teria dinheiro e ia ficar atormentado em Cancún. Editor, mostra eu aí atormentado em Cancún. Ah, que vida braba. Voltando ao filme, no dia do seu aniversário, o Nick recebe a notícia de que a sua mãe morreu. E ao vasculhar as coisas dela, ele encontra uma pista que leva ele a uma casa misteriosa que ele reconhece dos seus pesadelos na infância. Determinado a descobrir a verdade sobre a família, o Nick parte então numa jornada com 2 amigos para encontrar a tal casa, descobrindo que o local é repleto de segredos sombrios e tendo que confrontar as forças malignas que habitam a casa e que tem ligação com o seu passado. Combinando elementos sobrenaturais com muito mistério, Casa Escura é outra baita opção para quem tá querendo ter que rezar o terço antes de dormir. Então já sabe. Imagina tu tá enfrentando o pior dia da tua vida e para fechar com chave de ouro ainda é puxado para uma espiral de morte e terror. É ruim, mas essa é a premissa de Encontro Maligno, filmaço de terror com o Samuel L. Jackson e o Luke Wilson. Na trama, John é um corretor de imóveis que acaba de ser demitido no dia do aniversário, cheio de contas para pagar e enfrentando a dura realidade de uma recessão no país. Com a vida virada do avesso, eis que um misterioso homem chamado Rich bate à sua porta pedindo ajuda com o carro enguiçado. E sem suspeitar do pesadelo que tá por vir, o John, que é fudido, mas é gente boa, decide ajudar. Coitado. Afinal, o que começa como um gesto de boa vontade rapidamente se transforma numa sequência de eventos macabros, onde o John se vê preso num ciclo de violência e terror quando o Rich, que não é quem aparenta ser, começa a matar pessoas tipo do nada, levando a situações cada vez mais perigosas e lutando para sobreviver ao pior dia da vida. A cada passo do John, ele se afunda mais na escuridão, enfrentando desafios que testam a sanidade e a vontade de viver. Um filme intenso que mantém a tensão alta do começo ao fim, Encontro Maligno explora bem o desespero de um homem comum diante de uma situação difícil, com a melhor parte sendo o final de explodir a cabeça. Indicando um filme que eu já indiquei outras vezes, Evocando Espíritos trata sobre um caso que despertou a atenção da mídia dos Estados Unidos no final dos anos 80, quando a família Campbell decidiu alugar uma casa próxima do hospital onde o filho mais velho enfrentava um tratamento contra o câncer. Achando que tinham feito boa escolha, mal sabiam eles que os problemas só iam piorar quando o garoto começa a ter alucinações que mostram o passado nada agradável daquele lugar. Com o tempo, a família descobre que antigamente a casa abrigava uma funerária, além de ser palco de outras atividades, isso porque trafegava por ali um moleque que possuía dons mediúnicos e usava a casa para realizar sessões de comunicação com os mortos. Disponível na Prime Video, Evocando Espíritos é mais um daqueles filmes que a crítica odeia e que eu adoro indicar pelo simples fato de que eu sei das coisas. Pode ver que eu garanto, inclusive, ele tem continuação, que é bem legal também. Usando a premissa de falso documentário, a primeira coisa que eu tenho para te dizer sobre Hell House é que ele parece mesmo um documentário. E é assim que são apresentados pra gente testemunhos de jornalistas, de sobreviventes e até imagens de noticiários que relembram uma tragédia ocorrida em outubro de 2009, quando 15 pessoas morreram no que era para ser só uma atração de Halloween na forma de uma casa mal assombrada. E é nesse contexto que Sarah, a única sobrevivente da tragédia, aparece para ser entrevistada, revelando que ela fazia parte de um grupo de 5 amigos que compravam imóveis antigos e os reformavam para transformar em estabelecimentos de entretenimento macabro. Ainda se recuperando do trauma, a Sarah revela também que a maioria dos amigos não sabia que um hotel abandonado que eles haviam comprado carregava uma história macabra, disseminada por rumores de vizinhos de que, em resumo, o negócio era a morada do Satanás. Inicialmente achando que as aparições e as coisas estranhas que começam a acontecer sejam obra de um dos 5 amigos que está querendo assustar o restante, não demora para que todos descubram que o hotel é mesmo amaldiçoado, principalmente quando um boneco de palhaço aparece em lugares que não devia. Gravado no estilo found footage, eu posso te dizer com tranquilidade que é provável que tu dê uma molhadinha na cueca assistindo, é um filmaço. VHS é um filme de terror que se tornou popular por seu formato de antologia e por utilizar o found footage para nos mostrar uma série de curtas-metragens dirigidos por diferentes cineastas do terror. E a premissa é simples: um grupo de criminosos é contratado para invadir uma casa e roubar uma fita VHS específica. Porém, ao chegar no local, eles encontram uma grande coleção de fitas e, na tentativa de localizar a correta,
começam a assistir todas, vendo que cada uma tem uma história de terror diferente. Histórias essas que são os segmentos do filme, sendo eles Amateur Night, onde um grupo de amigos sai à noite com uma câmera escondida para filmar suas aventuras, Second Honeymoon, onde um casal em lua de mel é perseguido por uma figura sinistra que começa a filmá-los sem que eles saibam, Tuesday the 17th, onde um grupo de amigos vai acampar numa floresta onde eventos terríveis e inexplicáveis começaram a acontecer. E tem também The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger, eu tô debochando no inglês hoje, onde uma mulher conversa com seu namorado por videochamada e começa a explicar estranhas manifestações em seu apartamento. E eu já tava me esquecendo do 10-31-98, onde um grupo de amigos vai para uma festa de Halloween, mas acidentalmente se depara com um ritual de sacrifício, só coisa leve. Disponível na Prime Video, VHS mistura diferentes subgêneros do terror dentro de um único filme, e o uso do found footage serve ainda para adicionar aquela camada de realismo às histórias, fazendo com que quem está assistindo fique imerso no terror. Baita filme. Que no Japão tem todo tipo de lenda urbana, todo mundo sabe, mas o que muita gente não sabe é que uma dessas lendas conta sobre Tek Tek, uma guria que só tem metade do corpo porque foi atropelada por um trem e que persegue pessoas correndo com as mãos. Tô fora? Bens a Deus. E aqui um adendo que mesmo que a pessoa consiga fugir, em 3 dias é dito que o demônio volta pra tentar de novo. Em Tek Tek, que usou da lenda para criar o filme, a melhor amiga da Kana, eu queria ser o melhor amigo da Kana, foi assassinado, não quero mais ser amigo da Kana, foi assassinada e teve o corpo cortado ao meio, tentando entender o que aconteceu. A Kana tem então a ótima ideia de refazer durante a noite o caminho que a amiga fez, momento em que é surpreendida pela presença de uma mulher sem a parte de baixo do corpo, que correndo com as mãos tenta pegar ela de qualquer jeito, conseguindo fugir, mas conhecendo a lenda, a pobre coitada agora precisa fazer de tudo para se livrar da maldição, já que as horas estão passando e logo Tek Tek vai voltar para levar ela para Cova Cova. Ótima opção, pouco conhecida para quem curte filme asiático. Eu sou Pablo Zorzi, confere essas indicações que eu preparei aqui dos lados. Fui!